Brincando, né? Piada. Pra mim isso nem importa, né? Não ligo pra pirata mesmo. Por que vocês estão rindo? Então vocês querem fazer uma competição? Eu quero. Quem achar o One Piece primeiro... Vence. Então perfeito. Tô dentro dessa competição. Perfeito, revolucionário, o rei do mundo. Vai ser. Bom dia, alunos! E aí, professor, o que vamos aprender hoje? Hoje vamos aprender sobre frações. Caramba, que legal! Mas o que é isso? Eu sei o que é frações. Ah, então diz aí, o que é? É quando a gente corta um bolo e divide pra todos comerem. Isso, Stick, de forma simples, é isso mesmo. Vamos aprender olhando uma receita e depois dividir esse bolo para nós comermos em partes iguais. Vamos comer bolo? Eu quero! E que tal a gente procurar a melhor receita? Eu tenho a receita do bolo da minha avó. Vamos pra cozinha! Vamos sim, mas antes, vamos dar uma olhada primeiro na receita. Quantas xícaras de farinha de trigo vão nessa receita? 3, 1, 2 xícara? Como faz isso aí? Se fala 3 xícaras e meia mel e stick. No bolo, podemos dizer que temos frações mistas, que é essa que vocês leram. Se a gente separar, a fração fica assim: 3 inteiros, o número 1 no numerador e o número 2 no denominador. Ah, que legal! E quando vamos poder comer? Para de ser fominha, Stick. Com esse formato, nós temos vários tipos de frações. Tem a fração própria, a imprópria, a mista e a aparente. Mas tudo isso de fração existe? Como é que eu decoro? A fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. A fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Fração mista é quando a fração tem duas partes, uma parte inteira e uma parte fracionária. Fração aparente é quando o numerador é múltiplo do seu denominador, ou seja, um é divisível pelo outro. Nossa, que legal! Esse aqui é um exemplo de fração própria, 2/3. E como vocês podem ver, o numerador é menor que o denominador. Esse aqui é um exemplo de fração imprópria, 6/5. E como vocês podem ver, o numerador, o 6, é maior que o denominador, o 5. Aqui dá um exemplo de uma fração mista, 2 inteiros e 1/3. O 2 é a parte inteira da fração e o 1/3 é a parte fracionária. Por isso ela se chama fração mista. E o quarto exemplo de fração é a fração aparente, 6/3. Se vocês perceberem, alunos, uma fração nada mais é do que uma divisão. E essa aqui é uma fração aparente porque 6 dividido por 3 dá um número inteiro, que é 2. Sempre quando o resultado da fração dá um número inteiro, ela é uma fração aparente. Curioso. Vamos imaginar o bolo que nós vamos comer daqui a pouco. Agora imagina que alguém comeu 2 pedaços e com isso o bolo ficaria assim. Eita, agora falta somente 6 pedaços pra mim. E Chique, presta atenção, eu sei que você tá com fome e realmente ficariam 6 pedaços. Mas o bolo representado em fração ficaria desse jeito: 2/8. O 2 representa os pedaços comidos e o 8 representa os 8 pedaços que foram divididos igualmente. Ah, que da hora! Então se tiver 4 pedaços comidos, ficaria 4/8? Isso, Cadu, você acertou! Então, na receita que diz 4 colheres inteiras e meia de óleo, quer dizer que tem 4 colheres inteiras de óleo e a metade da colher? Muito bem, Mel. É exatamente isso. Esse é um dos exemplos de uma fração mista. Saquei. Agora, alunos, nós vamos aprender a somar frações. Começando com um exemplo: 2/8 mais 5/8 dão o resultado 7/8. E a forma que a conta funciona é que quando o número de baixo, o denominador, é igual entre as duas frações, a gente repete ele e soma o de cima. Então nesse exemplo vocês viram, o 8 estava igual nas duas frações. Então o que a gente fez foi somar o 2 com o 5 para dar 7, dando no total 7/8. Passa outra conta então pra ver se a gente sabe. Tudo bem, Cadu. 3/5 mais 2/5. Qual que é o resultado? Repete o de baixo e soma o de cima. Então fica 5/5. Isso, Cadu! Agora, gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Se o denominador, o número de baixo, for diferente, como que a gente faz a conta? Soma também? Acho que não. A resposta é que nós tiramos o
MMC. O que é isso, professor? MMC significa mínimo múltiplo comum. Então esse aqui é um exemplo de uma conta com denominadores diferentes. 3/5 mais 2/3. Aí complicou, hein? Complicou nada, Mel. Presta atenção. Nós vamos pegar o primeiro denominador, que é o 5, e vamos pegar o segundo denominador, que é o 3, e vamos dividir pelo menor múltiplo comum entre esses dois números, que no caso é o 1. Então 5 dividido por 1 dá 5, e 3 dividido por 1 dá 3. Depois, o que nós precisamos fazer é multiplicar os dois números restantes, que no caso vai ser 5 vezes 3, que vai ter o resultado 15, e dessa forma, a gente já sabe que o denominador da nossa resposta vai ser 15. Agora, só resta nós fazermos